Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates com o Luiz Pereira Lima, que mudou de posição. Nós jogamos ele para a ponta direita hoje no programa. Ai, Luizinho. Quando o cara no meu tempo dizia assim, quando é a tua posição ponta direita, é mais perto da... É mais perto do túnel. E a ponta esquerda, não é? Quem? É a ponta Também. esquerda. Ah, bom. Depende de onde estiver o túnel. Depende de onde estiver o túnel. Tânia Ortiz, que prazer te ver de novo. Prazer é meu. Não sentindo a tua volta, ninguém. Pois é, tu sabe que eu estava em Santiago sábado e lá me cobraram, né? Todo mundo assiste o teu programa, inclusive mandaram um grande abraço, falaram, Anny, leva o nosso abraço. O Paulo Sérgio disse que a gente gosta muito do programa dele, estamos sentindo tua falta, então estou aqui. Especialmente lá, não te disseram quando tu estás no programa. Sério, não é Também. isso? Eu sei também. Luiz Coronel, ter Bagé para o Mas mundo. olha, eu tive Bagé agora, né? Ontem me perguntaram o que eu achava sobre as eleições de 2018. Eu disse, eu estou naquele provérbio, quem se queimou com sopa, assopra até iogurte. Estou desconfiado e com medo. Né? Não é, Paulo Sérgio? Quem se queimou com sopa, assopra até iogurte. Então é mais ou menos meu... A história do quem medo tem quem foi mordido de cobra. Tem medo até de linguiça. Até de linguiça. O provérbio é uma variação, mas exatamente isso. É olhar a próxima eleição assim, só vem nuvem carregada, né? Não vem aquela luz de Santim, te lembra a luz de Santim? Tá difícil, né? Aquele facho de luz que descia da nuvem, está faltando essa luz de Santim para 2018. E o nosso diretor-presidente do Detran, o Hildo Mário, eu não sabia que tu era o Hildo Mário. Hildo Mário Shinvelski. Eu sou polonês. Meu pai era polonês, minha mãe. Mas o teu Mário, tu não usas. Hildo Mário Shinvelski. Sim, mas usa pouco Mário. Pouco, né? Mas é um nome forte, né? Mas é igual o Streck, nosso amigo Streck, saudades do Adroaldo Streck. Ele escondia o Marli dele, Ah, Marli. que era Adroaldo Marli Streck. Mas o nome... Ele não gostava do Marli. Era para ser Hildomar, daí a minha mãe dividiu Hildo Mário, né? E Shinvelski, que é um nome polonês, daquela região de Guarani das Missões, da fronteira. É uma satisfação para o Detran Gaúcho participar do teu programa. E hoje ele está à nossa disposição aqui para questionar o que desejarem. Nós temos uma deputada, um médico, um publicitário, poeta, e de poeta e de louco todos nós temos um pouco, né? Mas, doutor, mais de conhecimento de trânsito, nós somos obrigados a conhecer o trânsito por dirigirmos. Só que hoje me fizeram uma pergunta, e vou perguntar para ti, vou transferir. Quem fez a pergunta foi o nosso amigo Luiz Pereira Lima. Até agora qual é a ele não tá diferença de incandescente. caminhonete e caminhoneta? Olha, eu não sei. Não. Qual é a diferença de caminhonete e caminhoneta? Caminhonete é mais doméstico, caminhonete é mais de uso coletivo, não seria isso? Mas é o contrário. Caminhonete é de carga e caminhonete... Viu como eu Caminhoneta tateei bem? Isso é questão... Não. Tinha 50% de chance. Mas eu tateei bem Mas também pensava como tu. destinações. Eu pensava como tu. Agora isso é Caminhoneta, uso legítimo, doméstico. pega ratão nas provas do Detran. Mas é a legislação, presidente... Paulo. Não, isso é pega ratão. O que interessa? A pessoa vai dirigir melhor ou pior, Paulo. sabendo que caminhonete é para carga e caminhoneta não. Desculpe, presidente. Paulo, primeiro nós temos uma lei, e a lei, deputado, é o social resolvido. Então, uma lei federal, as resoluções do CONTRAN, que define claramente os conceitos de caminhonete, carga e caminhoneta, que é o uso misto de pessoas. Mas o que influi isso na minha maneira de dirigir? Agora, efetivamente, claro que isoladamente não tem, mas são conhecimentos técnicos, tem uma convenção de Viena, tem as resoluções do CONTRAN e a legislação. E o trânsito ele é muito importante, o trânsito é coletivo, é plural, tem a participação de todos, os mais vulneráveis, os menos visíveis no trânsito. E o Rio Grande do Sul, Paulo, com todo esse trabalho, que é feito na área da educação para o trânsito,
trânsito, na fiscalização rígida e eficaz, balada segura, viagem segura, suspensão do direito de dirigir, autuações, notificações, mas também um trabalho, né, com a utilização, a introdução dos simuladores no Centro de Formação de Condutores. A pergunta do Paulo Sérgio foi o específica, doutor Hildo. Mas é uma legislação e efetivamente, claro. Quem faz a prova, bota o pega-ratão. Se eu lhe perguntar o seguinte, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Não, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? É branco. Não é branco, está errado. Está errado, não é branco. Mas efetivamente... É branca a cor. A cor é branca, é pega-ratão. Sim, agora Luiz Coronel e deputada Ana Ortiz. Efetivamente, isoladamente, isso desimporta. O que importa é o comportamento das pessoas. Não, isso eu concordo com o senhor, mas isso corresponde a uma questão das 30 da prova do Detran. E isso pode, por uma questão, em vez do indivíduo fazer eu não vou ser nunca motorista nota 10, porque eu não sabia essa resposta. Eu já não sou nota 10, porque eu não sei a diferença de caminhonete e caminhonete. Pois não sabia. Agora sei. E tu sabes que a tua vida vai modificar agora. Não. Tua vida agora modificou a partir desse momento. Não, e dá para treinar quando estiver na estrada e apontando. Isso é uma caminhonete, isso é um caminhonete. Claro que ele nunca vai concordar. Não. É que existem coisas fundamentais e outras não fundamentais. E isso é apenas porque eu sei que essa é uma das questões que pode cair na prova. São mais de 3 mil questões que são atualizadas para os nossos pedagogos diariamente. Mas cá entre nós, que ninguém nos ouça, mas isso não é fundamental saber para poder dirigir, né? Saber ele qual sabe, é não vai dizer, porque ele preside uma entidade que não vai concordar. Tudo bem. Efetivamente, não é ele que faz a prova. O senhor vê aquela notícia que o senhor deu no bastidor aqui, que foi maravilhosa, né? Que se vai poder fazer... Efetivamente nós conversávamos antes sobre os cursos de reciclagem, né? Que isso é bem importante, Luiz. Essa é uma grande notícia. Atenção, que olha, o governo do estado tem grandes boas notícias. Essa aqui é uma grande notícia. Quando é punido o infrator, e o ano passado, Paulo, nós emitimos mais de 100 mil processos de suspensão do direito de dirigir. Por 60 dias? Para conter, depende as variáveis. São reincidentes, a questão da embriaguez é 12 meses, agora com a mudança da legislação é 6 meses e tal. E ao findar do processo, assegurado, Luiz, o contraditório e a mais ampla defesa, tem que fazer, então, além do curso de reciclagem, também a prova de legislação. E esses cursos, eles eram feitos sempre nas escolas de ensino, que são o Centro de Formação de Condutores, aonde o Centro de Formação de Condutores, todos, o diretor-geral, o diretor de ensino, os instrutores, são formados aqui no Rio Grande do Sul, nas instituições de ensino superior, nas universidades, com um arcabouço para bem ensinar. Ele precisa, então, fazer aquelas 30 horas aulas, esse curso de reciclagem. E o pessoal, e o Luiz também, lá nos bastidores, me confidenciou, olha, quanto ao curso, veja bem e tal. Só que o deslocamento, por que eu preciso deslocar e tal? Então, o Detran Gaúcho, atendendo também uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicou a portaria para que esses cursos EAD, ou seja, à distância, pode ser feito, então, em casa, pode no trabalho, e vai somente para o Detran fazer a prova. É um deslocamento bem importante. Claro que o Detran Gaúcho ele não gosta de papel, tem que ter controle. Por isso que a Procerx, juntamente com os técnicos do Detran, estamos trabalhando então para ter todo o controle, né, para saber que atrás daquela prova esteja efetivamente o Paulo, né, e não outra pessoa. Então, está sendo desenvolvido, publicado, em 30 dias isso será disponibilizado para toda, talvez até no período menor, para toda a sociedade gaúcha. Muito bom. Bom, maravilha. Essa é uma belíssima. Que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Sem dúvida. E como é exercido o direito de defesa? Vamos dizer, se eu receba a notificação ou a determinação de suspensão da minha carteira, e eu não estou de acordo por alguma questão... Ou não recebeu. Tá, então veja bem. Não recebeu. Luiz, primeiro, se ele não recebeu, o próprio proprietário ou condutor do veículo tem problemas, porque ele deixou de atualizar os seus dados cadastrais junto ao órgão de trânsito. Às vezes não. Às vezes o correio não entrega. Tá, mas então, primeiro assim, atualizar os dados cadastrais junto ao Detran. Segundo,
Processo de... Até porque estar com os dados desatualizados também dá multa. E é uma infração administrativa e reverte o ônus. Sim, então, é dever do cidadão, para ser notificado em todos os momentos, manter o seu endereço atualizado. Só que às vezes o correio vai lá, não encontra a pessoa e não deixa a correspondência. 3 tentativas, deputado. Ele vai lá três tentativas e depois ele deixa o recibo. Luiz Coronel, compareça na posta restante ou no correio do seu bairro para buscar a sua notificação. Muito bem. Mas se efetivamente Luiz Coronel está viajando, né, é publicado no edital público, Diário Oficial eletrônico agora, Paulo, né? E no site do Detran, ou seja, para notificar o condutor. Aí tem 2 situações, Luiz Coronel. Os processos de suspensão do direito de dirigir, eles são por pontuação, o atingimento superior a 20 pontos, ou naquelas infrações específicas da embriaguez, do artigo 165, 165A da recusa, do artigo 218, inciso 3º do excesso de velocidade, rachas e tal. Tem alguns tipos específicos aonde a notificação e o processo de suspensão ele é uma infração específica. Feita a notificação, é notificado o cidadão para se defender no prazo estipulado. Depois da defesa, ele tem direito também, se não for acolhida a defesa, ao seu recurso no colegiado administrativo do Detran, na Jari do Detran, e ainda, se não for acolhido, e muitas vezes não é possível acolher, não tem como alegar de que está com excesso de velocidade, controlador eletrônico aferido pelo Inmetro, efetivamente a fotografia comprova de forma cabal que aquela infração é aquela infração, não tem o elemento. Isso não tem, mas tá. Agora, um azulzinho que chegou e olhou que está no celular, ele pode ter errado a placa, e multou, e ele estava dizendo assim, estou a pé, por isso que não fiz a abordagem do condutor. E aí ficou a palavra do azulzinho, me perdoa chamar de o agente de trânsito, seria uma palavra mais elegante, né? O agente de trânsito contra o condutor. É a palavra dele. Se fosse dar o nome, tinha dado de vermelhinho. Não azulzinho, colorado. Aliás, parabéns. Muito obrigado. Isso para a grande coisa. Não, mas nesse particular, inclusive, estou me recuperando de uma gripe, efetivamente, lá, porque eu sou colorado também, e aquele dia que nós perdemos lá no Beira-Rio, peguei aquela chuva na saída, né, e houve essa gripe. Assim, o agente de trânsito, ele não é Deus, né? Efetivamente, ele deve cumprir os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante da constatação da infração de trânsito, ele faz a lavratura do auto de infração de trânsito. O agente de trânsito, o azulzinho, ele não é autoridade, mas um brigadiano, um polícia rodoviária estadual ou federal, esses são autoridades. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses são autoridades, só deixa ele responder. Sim, mas efetivamente ele constatou, Paulo, a infração de trânsito. Não, mas eu estou fazendo a pergunta. Sim, ele é um agente de trânsito. Não é autoridade. Não, ele é um agente. Mas o policial rodoviário estadual, que é da brigada, ou federal, estes são autoridades. Eles são, assim, eles são figuras diferentes, assim, Paulo. O policial, ele tem todo o poder de polícia administrativa e o poder de polícia para todas as atividades. O agente de trânsito, lá, para o parágrafo 4º do artigo 280, ele tem a posição restrita, ou seja, ele deve fiscalizar o trânsito e pode ser qualquer integrante de qualquer parte da administração, CLT, etc, etc. Então, só para diferenciar, o agente público, o policial federal, o policial civil, o policial da Brigada Militar, eles são agentes estatutários, com as prerrogativas, com preenchimento, com o estatuto, né? Agora, eu quero dizer que os agentes de trânsito, deputada, só para concluir, eles têm as prerrogativas da constatação da infração de trânsito. Claro que ele não é Deus, Luiz. Ele pode errar, sem dúvida nenhuma. E eu não tenho chance alguma de dizer... Tem chance, se naquela data, horário e local... Sim, mas é isso que era exatamente a minha pergunta. Existe alguma decisão... porque eu desconheço absolutamente de alguma decisão de recurso que tenha sido não existe. revertida ou que o recurso tenha sido aceito e aquela multa tenha sido revertida. Então, a minha indagação agora e a pergunta que eu gostaria de fazer é essa. Será que 100% estava de fato errado e em nenhum momento teve um equívoco do agente de trânsito de ter visto ou a placa errada,
porque os seres humanos erram. Então, assim, eu não estou falando de má fé ou má índole. Ou estava mudando o sinal. Nada. Ou estava mudando o sinal, ou qualquer ação que eu vou receber, até a possibilidade do correio ter errado, ou enfim, erros acontecem. Do cidadão apresentar um recurso e daquele recurso ser aceito. Existe pelo menos, e na história, assim, que a gente possa falar assim, existe porque eu, de fato, desconheço e fui atrás já para saber se existia. E eu não conheço nenhum recurso que foi aceito administrativamente. Aí, claro, fora, sim. Veja, Paulo, que o Paulo, quando me convidou para o programa, ele disse assim, olha, vamos conversar, aquela coisa toda. Eu não consegui nem responder a pergunta do coronel. O Luiz já atravessou e a artilharia pesada. Eu queria falar... Mas tu não imagina o que o Capelari sofreu aqui nos anos que ele participou do programa? Mas isso que ele vinha toda semana, o Capelari. Faz parte do processo e o gestor público tem a obrigação. Hoje o Capelari está perfurado de bala por todos os lados, tanto tiro que ele levou aqui no programa. Mas a gente não está sendo ofensivo, é uma dúvida, eu realmente tenho essa dúvida. Mas eu vou responder, deputado, eu vou responder. Agora, o Capelari, ele é mais conhecido, ele passa nas ruas de Porto Alegre, desde o vendedor de refrigerante na feira, na frente do Beira-Rio, a mais alta autoridade. Então, tem as vantagens também de participar do teu programa, por ser uma pessoa pública. Efetivamente, o agente, ele não é Deus, ele erra. Agora, destas infrações de excesso de velocidade... Não, estou falando que ele celular. Ele tem a celular. Celular é dirigir às cegas, a 110 por hora. Aí está a grande injustiça, meu... Tudo eu sei. Fone de ouvido, ligar... E o chimarrão? Eu vou colocar chimarrão. Pode, dirige apenas um da vou colocar pode, Paulo. Eu vejo vou colocar uma injustiça de questão financeira. Se o meu carro tem o sistema de que eu falo eletronicamente, aí pode. Eu sigo falando de que eu estou cantando. Sim. Agora, se as minhas posses são menores, o meu carro é um carro mais pobre, eu vou falar do celular com o celular aqui. Agora, se eu tenho um sistema, como é que se chama? Sim. Bluetooth, sistema de Bluetooth isso, eu não sei essas palavras estrangeiras. Então, aí, eu sigo falando, alô, papapá, discuto, eu vou gerir negócios e ninguém vai me mudar. Agora... Porque o meu carro é melhor, porque eu tenho este aparelho. Agora, se eu sou mais pobrinho e uso meu celular, eu estou ferrado. Não, mas tu pode botar o celular também no Viva Voz. Mas agora isso distrai igual. Distrai igual. O problema é a distração. Apesar da legislação não ter avançado nessa linha, do fone, dos vídeos ou do Viva Voz... Não, o fone multa. Sim, mas, fone de ouvido multa. Mas tem uma discussão também do fones e tal. Não pode, tá? Mas no Viva Voz pode. Sim, mas o problema, a questão primária... Viva Voz pode legalmente? Pode. A questão primária é... A questão primária é a distração. Então, se perguntar para mim, olha, pode, eu vou dizer que não pode. Apesar de não. Porque distrai. Agora, efetivamente, não tem como fiscalizar esse tipo de procedimento. Mas eu gostaria de responder a pergunta da deputada. Sim, deputado, quando for efetivamente confirmado que houve um erro, as pessoas erram... Mas como vai ser confirmado? Confirma que naquela data, horário e local, o Luiz estava lá no casamento, juntamente com o Paulo, no evento, e vai fazer a juntada documental. As simples alegações que não permite a inversão... Comigo? Não, num casamento, numa festa de casamento. Se fosse com a Anne, tudo bem. Por que tu usou o exemplo dele? Por que não usou o exemplo da Anne? Não, mas sem discriminação. Mas me prejudicou. Não, mas ele não está sendo... Foi prejudicado. Não, numa festa que o Paulo vai dizer, eu estava com o Paulo na festa. Agora, Luiz, efetivamente, você poderia estar na festa em um casamento com o Paulo, só que o teu veículo poderia estar transitando com outra pessoa. Então, a prova tem que ser cabal para reverter o ônus probatório. E muitas vezes acontece. Nós tivemos algumas situações de placas clonadas e que foram comprovadas através do GPS, que o veículo estava no ponto A e não poderia estar no ponto B. E assim, situações de erros também de lançamento da placa. O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e para adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental. O CREMER vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMER, estado de alerta pela saúde.
No aplicativo Unicred Cartões você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa. Na sua mão, controle dos gastos, segurança nas transações e privacidade para otimizar o seu tempo. Baixe já o aplicativo na loja do seu celular. Caso ainda não tenha o seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próxima e converse com um dos seus gerentes. Unicred, mais valor para você. É permitido não o uso absurdo do som em automóveis, pois aqui em Canoas está demais e a qualquer hora. Aí o assunto não é contigo, né? Não, mas toda a perturbação do sossego público e tem os decibéis necessários, tem a resolução que ela veda. Evidentemente, esse tum, tum, tum. E tem várias maneiras para se divertir. Não precisa elevar o som, quer dizer, é tão elevado. Então, isso é sujeito, desde que devidamente configurado, através do decibelímetro, cabe a autuação e a remoção do veículo e deste equipamento para satisfazer os requisitos legais e regulamentares. É uma tese muito boa, que quanto maior o mau gosto musical, mais alto o volume do carro, né? No geral, Mas conte para descontrair um pouco, para descontrair o presidente aqui, que também está levando uma verdadeira ataque, um ataque de artilharia aqui. Aquela do fazendeiro, que o guarda parou, ele que estava em excesso de velocidade. Eu não me lembro. Não te lembra? Sim. Como é que foi a história foi assim, se deu lá em Bagé. Como sempre. Em Bagé, né? O cara vinha vindo em alta velocidade e a Polícia Federal botou suas máquinas atrás. Polícia rodoviária. Polícia rodoviária botou. Não fale para o federal que vai assustar muita gente. Botou e ele entrou ele deu uma entradinha ali numa transversal, estradinha de chão batido, né? E a polícia parou atrás. Disse, o que houve? O que foi que houve? Ele disse, pois sabe, a minha mulher fugiu com guarda rodoviário. E eu estava temendo demais que ele viesse me devolver. Não, mas não é essa. Aquela que eu disse, mas já me multa na volta também. Não, mas eu gosto muito dessa história. Mas não é bem a minha mulher fugiu com guarda rodoviário. E eu fiquei temeroso que fosse aquele guarda que viesse me devolver. Barbaridade. Que maldade. Essa não tinha visto essa justificativa ainda, né? É que eu tenho tanta história que eu tenho... Estou feliz por ver meu querido médico Pereira Lima no programa. Faz a diferença em todos os setores da nossa sociedade. Ele bem que poderia se candidatar a governador, tem meu apoio e faria a sua campanha, Laura Brissa, para deputada Ana Ortiz. Qual o seu partido? O diretor do Detran, eles não deixam recado quando eles não encontram o destinatário. Que bagunça, preciso de uma explicação. Não, o Correio, nós temos um contrato com o carteiro, com o Correio, ele vai lá 3 vezes e deixa o recado. Busca o documento na posta restante ou no correio mais próximo. Mas não é sempre que deixa. Não é, concordo 100%, não deixa. Então, e aí depois, é que daí como é que prova isso? A produção de provas é muito difícil, porque é a palavra de um cidadão comum contra um agente do Correio que diz, não, eu deixei e tu perdeu. Então, assim, não tem como doutor Luiz, eu falar assim, não tinha o papel na minha caixinha. Tinha, sim, o papel na minha caixinha. Quem é que está certo numa situação dessa? Então, é a dificuldade que se tem da produção de provas. Não tem como. Então, assim, é muito difícil. E aí, não aceitam. É por isso que eu perguntei se existe algum caso, porque é muito complexo. E eu acho... que os agentes de trânsito, eles deveriam fazer o papel de educar. Eu estava agora contando sobre uma cena que eu vi, inclusive a gente estava com a Feira do Livro aqui em Porto Alegre, e aí tinha alguns ônibus parados, estacionados, até onde costumam não estacionar carros, para que as pessoas descessem para visitar a Feira do Livro. Inclusive. Tinha um movimento muito grande ali no centro de Porto Alegre, e eu estou passando pelo centro e tem um azulzinho, bem paradinho na esquina, com a pranchetinha na mão, multando quem passava no sinal amarelo ou vermelho, enfim. E aí as pessoas todas muito tensas na direção, porque estavam vendo que ele estava ali, não sabia se andava, se não andava, se andava, se não andava. E aí eu pensei, se ele não deveria estar ali com um apito, organizando o trânsito, dizendo, vamos, anda vocês, anda vocês. É isso que ele devia ter feito. Não, e ele não fazia isso, Paulo Sérgio, ele está parado. E aí o sinal verde para os carros, as pessoas atravessando a rua no sinal verde para os veículos, não era para pedestre atravessar a rua, e o agente está fazendo o quê? Parado. O agente tem que estar com um apito na boca, dizendo,
para as pessoas, vem o carro, vem o outro, organizando aquela bagunça, com certeza o trânsito fluiria muito melhor e quem está dirigindo se sente mais seguro de andar, de não andar, de não saber o que faz, porque o agente está ali parado só para multar, ele tem que organizar o trânsito, ele tem que mostrar o que tem que ser feito, ele tem que enxergar alguém... Isso é uma medida preventiva. Exato, só que não, tu fica torcendo, parece que fica torcendo para alguém cruzar no amarelo e falar, multa. Torcendo para alguém encostar o carro na direita, é um momento orgásmico. Quando... Gente, olha o aeroporto, o que é o aeroporto? O aeroporto é o reflexo disso que eu estou falando todos os dias. Todos os dias. Tu vai buscar alguém no aeroporto, tu pensa, paro ali, paro aonde? Sabe o que eu digo já, quando eu vou buscar alguém no aeroporto? Vai para o andar de cima. Estacionamento. E aí eu vou te pegar no embarque, não no desembarque. Porque tu vai buscar alguém no desembarque, certo, não, tu vai embora com a multa agora também. Tu vai encher em cima. Bom, não, é que eu estou ajudando as pessoas a não serem multadas, porque elas vão ser multadas. É que uma das atribuições do agente de trânsito é a fluidez do trânsito, mas não, sinalizar o trânsito, eu não vejo isso. Orientar, abordar a correta admoestação e a última das consequências é a autuação, é a multa. Efetivamente, nesse local, deveria estar controlando a segurança e a fluidez do trânsito. Então, a próxima vez eu vou fazer um vídeo da atuação deles e vou mostrar que tá, ao invés de estar do começo para o final, tá do final para frente. Aí tu pega o celular dentro do carro e vai te multar. Aqui, ó, eu acho, viu, aqui é uma opinião minha, de observação da prática pessoal, que a gente devia ter poder de sugestão, de endereçamento. Eu vejo, por exemplo, havia, quem ia atravessando a perimetral e chegasse na Ipiranga, uma possibilidade de dobrar à esquerda. Aí fechou-se essa mão, esse caminho único que se dobrava à esquerda. Ali. Agora mandou-se fazer a volta lá na Associação Médica. Ali, perfeito. Ali é um empanturramento, ali empanturra. Mas perfeito, aquilo ali era um absurdo, aquela conversão à esquerda. E ela agora organizaram o trânsito ali. Ela fluía ali. Mas por que absurdo? Ela fluía. Uma entrada à esquerda fluía. Tu entra à esquerda, está fechado o sinal obrigatoriamente, porque tu está dando vazão nesse sentido. Sim, mas tem uma quadra ali. Sim, é assim. Tem uma quadra não, tem um pedacinho, uma ponte. Eu gosto muito. Tu entrava ali, já congestionava tudo para cá. Foi absolutamente correto o que fizeram ali. Perfeito. Eu gosto muito. Parabéns para a perfeito que fizeram. Parabéns para a PTC. Eu gosto muito quando tem uma viazinha de fuga. Eu gosto muito quando tem uma via de fuga e tu destranca as coisas. Que é o caso que eu vejo ali. Só que não destrancava. As pessoas entravam, estava fechado o sinal, obrigatoriamente estava fechado. Aí congestionava tudo para cá. Eu vivi isso muitas vezes. Foi certo, foi inteligente. Parabéns, EPTC. Não vai atrás do Luiz Coronel. É a experiência minha. Que bom a presença do Dr. Luiz Pereira Lima. Estava ausente há algum tempo. Abraço ao escritor Luiz Coronel e parabéns pelo lançamento do livro Niura Santana. As mulheres aí se manifestando. Viu só? Todas Olha aqui, ó. O nome da gente se dispersa entre 1.200 autógrafos. Uma banca vendeu 90 Leontina das Dores. Uma banca. Que maravilha, hein? Maravilha. Paulo Sérgio pergunta para o presidente do Detran onde o aluno das aulas de moto estavam capacitados para andarem pilotando no trânsito, sendo que eles não têm aulas práticas nas vias públicas. Qual o critério com os motoristas? Paulo Detran Gaúcho fez a sugestão para o Conselho Nacional de Trânsito, que emite as resoluções do CONTRAN, para que seja dividido o processo de habilitação dos motociclistas em 2 momentos. Um momento, então, no perímetro interno, ou seja, ele vai buscar as manobras do circuito fechado, e no segundo momento, no espaço vivencial. Essa resolução está sendo modificada, existe uma grande resistência do Norte e Nordeste, porque lá, efetivamente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma frota de 6.500.000 veículos, ultrapassamos a 6.500.000 veículos. Evidentemente, 1.100.000 são motocicletas. Nos estados do Norte e Nordeste, isso aí se inverte. O meio de transporte é a motocicleta. Então, existe uma grande resistência. E por isso que nos preocupa muito, porque desde 2015, nós conseguimos reduzir os índices de acidentalidade e sinistralidade no estado do Rio Grande do Sul, como nunca visto antes. Graças a um trabalho de fiscalização de trânsito, suspensão de exigir, educação para o trânsito, simuladores, melhoria do processo de educação, reciclagem e tal. E também grupos de trabalho com ciclistas, motociclistas, motoristas profissionais e conseguimos reduzir esses acidentes. Nos preocupa muito, deputado, porque o ano passado foram 1.680
mortes no Rio Grande do Sul e agora nós chegamos em 1.000, que nós contabilizamos dentro da perspectiva da ONU e da Organização Mundial de Saúde, as mortes depois dos 30 dias, sim, inclusive. porque antes não era contabilizado. Não era. Né? E aí a estatística é real. E já estamos ultrapassando a 1.500. Por isso que intensificação da fiscalização, balada segura, viagem segura, aborda, faz para conter Mas eu sou absolutamente favorável, inclusive, à educação no trânsito. O que eu estou contestando é que, primeiro, a dificuldade de defesa, e aí não tem uma justificativa quando tem uma foto. Tem uma foto, tem ali a velocidade, concordo, não tem o que justificar. Agora, em algumas situações... O agente de trânsito multar porque ele acha que tem que multar? Não. E a outra questão, a educação, eu acho fundamental. Educação para o trânsito. Mas a educação também vem da parte dos agentes de não ficarem parados como se fosse uma indústria. Aí quando se cria a palavra indústria da multa... Todo mundo fala, não, mas não é indústria da multa, isso não é para arrecadar, a prefeitura está com dificuldade, a EPTC está a 1.000 na rua. Não, é justamente para a gente ter um trânsito seguro. O ideal seria a autuação zero, infração zero, mudança de comportamento. Isso é comportamento. Isso não é efetivamente para arrecadar. Inclusive, quando você remove um veículo para um depósito, para um pátio, traz prejuízo para o erário, para o depósito, para o Detran. Não é assim. O ideal é que todo mundo cumprisse a legislação, andasse com o seu comportamento, não falasse ao celular, velocidade controlada e tal. E a questão dos motociclistas, efetivamente, como a legislação é federal, Paulo, houve a proposição da mudança do código e é o caminho, ou seja, circuito fechado, e no espaço vivencial. A TV Pampa está exibindo uma série de vídeos realizados em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado. O tema da campanha é Não Cale, Compartilhe. Nosso objetivo é chamar a sociedade para discutir temas atuais e sensíveis. Além de exibidos neste programa, os vídeos vão estar disponíveis no Facebook. Agradecemos as pessoas que aceitaram o desafio e vão nos contar as suas histórias de vida para que possamos, assim, refletir e procurar criar uma sociedade mais justa. Eu sempre fui uma criança gordinha e desde muito cedo eu já escutava todo tipo de estereótipo. Sempre surge a questão do relacionamento amoroso, de homens que têm vergonha de assumir, que gostam de mulher gorda. E ele começou a achar que eu tinha vergonha dele, mas na verdade eu tinha vergonha por ele. E aí ele começou a conversar comigo, não, tu é linda, tu é maravilhosa. Ele teve uma parcela muito grande para que eu começasse esse processo de desconstrução e hoje eu vejo que ele é a pessoa certa, com certeza. Meu nome é Vanessa de Oliveira, eu sou advogada e blogueira plus size. Eu compartilhei a minha história e você está pronto para compartilhar a sua? Campanha lindíssima essa aí que a Rede Pampa está realizando em parceria com a PGE do Rio Grande do Sul. Olha, parabéns ao nosso Jorge Terra lá, uma belíssima campanha que merece o nosso reconhecimento. Por certo, é uma campanha para receber prêmio. Essa é uma campanha que nós devemos seguir com ela. São tantas as nuances aí de ataques. Ainda essa semana conheci um menino, colega meu de muitos anos, que disse que foi apelidado por um outro colega dele de espumoso. Ele ficava muito constrangido com aquilo. Mas então estou mandando um abraço ao meu querido Léo Sérgio, aí a minha solidariedade. Léo Sérgio Anga. Léo Sérgio Anga, meu nome. Tu conheceu também? Conheci muito. Tá bom. Fique atento, nas próximas semanas você vai conferir aqui no Pampa Debates, em nossa programação, outras histórias que complementam a série de vídeos da campanha Não Cale, Compartilhe. Contamos sempre com a sua audiência. Sabor irresistível, viu, deputado Dani Ortiz? Espetacular a qualidade. E vão te surpreender a ti, meu amigo João, teu esposo, as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, disponível em toda a rede... Zafari. Viu? Bourbon. Tu compras lá, né? Sim. Aliás, eu não tinha ido no Zafari da Cabral. Né? Eu recebo e gasto. Eu não tinha ido no Zafari da Cabral, eu fui numa lindo, né? Da novo filha desenho, do Mário Darós. Inaugura novo agora. E depois fui ali tomar um cafezinho espetacular, aquele Zafari da Cabral. Hein? Parabéns à família. Inaugura 24 em Canoas, né? Pois é. E aí, o que eu fui direto procurar e comprei? Alimentos Castro. Linguiças
e salsichões da Castro. Espetacular. Qualidade desde 1960. Pode ser uma campanha, faça como Castro Alves, descubra linguiças Castro. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. E agora vamos dar uma colher de chá para o Luiz Pereira Lima e para todos nós, obviamente, porque nós vamos falar em saúde. E neste quadro vem uma médica da mais alta qualidade da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Gilberto Schwartzman, estivemos juntos ainda, casou a filha do Carlinhos Schwartzman, que também é médico, e a festa foi na Laurência lá. Gilberto Schwartzman, que amanhã estará aqui conosco no programa, trazendo um pesquisador extraordinário aí de uma ONG, com dados impressionantes. A começar, ele vai mostrar que os 6 brasileiros mais ricos têm o mesmo volume de riqueza que 100 milhões de brasileiros. Dá para acreditar nisso? E que 5% desses 100 milhões pagam mais impostos do que estes 6 mais ricos. É impressionante os dados. Fique atento que amanhã você vai receber. Mas prometemos, e vem aí a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu quero trazer uma ótima notícia. Agora em nosso meio já existe o One Day Diagnosis, um serviço de diagnóstico para doenças da mama em um dia. A linha do tempo do diagnóstico do câncer de mama geralmente é longa. Desde a percepção de um primeiro sintoma até o diagnóstico definitivo costuma levar em média de 4 até 6 semanas. Essa demora no diagnóstico gera uma ansiedade muito grande na paciente e também atrasa o início do tratamento, podendo inclusive impactar nas chances de cura dependendo do tumor. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan está implementando um serviço pioneiro, a exemplo do que já é feito em centros de excelência na Inglaterra, França e Canadá. Com essa abordagem, em um dia, nós já podemos fazer o diagnóstico, aconselhar a paciente e planejar o tratamento. Tudo com uma equipe multidisciplinar de médicos especializados em doenças da mama, incluindo o cirurgião, oncologista, radiologista e patologista. Oferecer excelência no tratamento e no diagnóstico é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Paulo Sérgio, transitar em estradas esburacadas, colocando em risco motoristas, passageiros e pedestres na rua, tem multa do Detran? Ou o Detran faz alguma coisa para ajudar as pessoas que fazem rotineiramente este cross nas cidades, nas estradas do Brasil? Ricardo Paim, perguntando. Ricardo Paim, o Detran é o órgão executivo do Estado que é o responsável pela emissão e a segurança veicular, pelo processo de habilitação, pelo processo de suspensão, de punição dos infratores, pela educação para o trânsito, pelos dados estatísticos, o observatório de trânsito, enfim, por uma série de ações que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No perímetro urbano, quem fiscaliza o trânsito são os municípios, as estradas, as rodovias, as estaduais, as RS, é o DAIR, através do Comando Rodoviário da Brigada Militar, as rodovias federal, a manutenção é do DENIT e a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Então, portanto, cabe ao Detran fazer aquilo que está previsto na lei. Se a infração efetivamente ocorreu lá, depois de assegurado contraditória e a ampla defesa e a pontuação sendo disponibilizada pelo Detran, nós temos que punir aquele infrator através da suspensão de atingir, da cassação. Esta é a obrigação legal. E, efetivamente, na década da ação da segurança do trânsito, Paulo, que é de 2011 até 2020, esses eixos da educação, da formação, do trauma, efetivamente foram atacados e nós conseguimos resultados satisfatórios. No que tange à infraestrutura e também o socorro às vítimas, isso está em todo um processo que está sendo desenvolvido por diante das combalidas finanças públicas. Agora, tens razão, é necessário ter pistas boas, condições de segurança para trafegar, porque isto sim causa a tragédia do trânsito. O Nelson Marquesan já está há um longo tempo aí
para as necessidades de Porto Alegre, devia estar aqui resolvendo os problemas, está na Europa. Acho que ele está aprendendo, acho que ele vai trazer muita coisa boa para fazer em Porto Alegre aqui. Por exemplo, ele não vai encontrar buracos por lá. Por nós aqui, outro dia eu lancei uma campanha aqui, dê nome ao buraco da sua rua. Eu também. 42 nomes de buraco, nomes de vereadores, deputados, todo mundo teve um nome colocado. Na frente do condomínio do Castel, o cara fotografou o buraco, o delegado Stocker, e mandou esse buraco Cassia Carpes. O Idenir Sequim, buraco de 3 metros por 1 de profundidade. Buraco Idenir Sequim, por aí as coisas aconteceram. Então, Porto Alegre é a cidade dos buracos, do lixo, é a cidade das pichações, é a cidade da mendicidade, ocupando os logradouros públicos, como é que eu diria? Eu não quero ofender mais as pessoas, não. É a cidade onde as ruas no centro, principalmente, estão ocupadas por camelôs. A cidade está tomada por camelôs. No centro, né? Tem na Zona Norte. Porto Alegre hoje, prazer zero de viver na cidade. Lamentavelmente, sou obrigado a dizer. Segurança, zero. Olha aqui, Paulo. E aí é a coisa, tu anda transitando, fazendo o cross dos buracos. Sai de um, cai no outro, cai no outro, cai no outro, e é um inferno Porto Alegre. O Paulo, no Rio me disseram que o Cristo Redentor já está por se agachar ou usar um colete à prova de bala. Vamos botar um colete à prova de bala. Mas Porto Alegre não está diferente disso. O Paulo, quando eu vim a primeira vez no programa, há alguns anos, eu fiz um comentário a respeito das estradas do Rio Grande do Sul, não nas suas qualidades, enfim, ou falta de qualidade, seja o que for. A respeito que uma das primeiras coisas que se devia remover são as árvores até 100 metros da beira da estrada. Fui execrado aqui no programa porque teria dito uma loucura, né? E o acidente com morte depende muitas vezes de uma árvore que esteja na margem da estrada, junto à margem da estrada. Acidente com morte, para não poder tirar uma palmeira ou coisa parecida. Depois ficou mostrando que realmente a estatística mostra acidente com morte, etc. Mas alguém comentou aqui a respeito de moto com carona ou carona em moto. Isso. Eu vou fazer um comentário que novamente seria execrado. Entretanto, se quiserem diminuir a criminalidade, ou seja, a morte das pessoas, façam como a Colômbia. Proíbam carona em moto. Curitiba fez isso. Proíbam carona em moto. Eu sei que a moto leva muitas pessoas de baixo poder aquisitivo para seus trabalhos, volta do trabalho, é mais econômico, mas infelizmente não existe nada melhor do que a vida. Nós estamos aqui todos para viver. Se estamos para viver, o primeiro ato é proibir o carona em moto. Porque o motoqueiro só... que pensa que quando a mulher trai o marido no sofá de casa, vende sofá. Não penso assim. Não penso assim. Eu só estou pensando na vida. Para não dizer que eu sou machista. Eu estou pensando na vida. Então, na Colômbia foi assim. Então, a primeira medida, isso até pode ser transitório, seja o que for, vocês verificarão como vai diminuir o índice Tens toda a razão no ponto 1, Luiz. A questão, por exemplo, Espanha, Alemanha, França, não tem árvore na rodovia. Tem o espaço livre e liberdade. Tem o Frank, do Setsergues, que ele expôs efetivamente essa ideia nas suas palestras e tal. Então, não vamos muito longe, a Argentina. Argentina. Então, são obstáculos físicos que causam grandes danos, mortes, tragédias, sequelas, assim por diante. Espaço livre para a saída da pista, para fazer a troca, a manutenção, para a criança que precisa de uma necessidade e assim por diante. Então, é muito importante. Agora, em algumas rodovias, efetivamente, o órgão rodoviário faz o controle através da velocidade, para evitar a saída de pista, com a sinalização e assim por diante. Agora, tens razão no que tange ao obstáculo físico. Motociclistas, eu sou obrigado a discordar, porque nós vivemos num país, apesar de toda a questão da ética, dessa escuridão política e esses acontecimentos que estão ocorrendo, que reflete efetivamente no trânsito. Agora, nós temos alguns locais, alguns municípios, alguns estados, cujo o meio de transporte
o único meio de Eu estou falando de transporte... Porto Alegre, eu não estou falando ninguém vai assaltar isso em Lavras do Sul, até porque as ruas Agora- são pouco frequentadas para automóvel, não vai fazer isso em Bagé. Mas eu estou falando como vedar o passageiro, Então, vou continuar. o caroneiro, se a Mas agora esposa, tem uma praia, série de quer dizer, tem em relação ao que próprio capacete, né? o controle, Que já tem, Numeração né? no capacete, como lançamento. na Colômbia, tem numeração nos Também. coletes. Também, aí Numeração você meio de nos controle. coletes, é uma grande saída. Eficácia. né? Paulo Sérgio, assisti envergonhado o programa do PMDB, onde Michel Temer se diz inocente, acusado injustamente de corrupção por malfeitores que antes eram seus amigos, realmente um deboche ao povo brasileiro, está dizendo aqui o Odilon Camilo. Eu tive um recurso deferido, estacionamento irregular, anexei agenda, etc. e ganhei. Mário Vodke está Mário. dizendo. A bem da verdade. Parabéns, Mário. Parabéns, Mário. Mário, parabéns, Mário. Paulo Sérgio, Administrativamente. você me desculpe, mas estava na rodovia e fiquei indignado com a atitude de um guarda de trânsito. Em 30 minutos ele deve ter aplicado mais de 20 multas. Ele só anotava em vez de orientar. Sou Paulo de Atlântida. Me diga uma coisa. Pois não. Por que o azulzinho ele se esconde para multar? Não, mas não é essa a orientação, inclusive. A para nós. orientação não é. Não. A orientação pode não ser. Mas- Por que não fica claro Mas- para orientar o trânsito na atitude de educador e ele fica escondido, às vezes atrás da árvore, assim, Atrás do poste. atrás do poste, Eu assim. já contei aqui no programa, um dia eu estava voltando da Zona Sul, pela terceira perimetral, eu moro na Zona Norte, e eu estava muito devagar na perimetral, e eram talvez 3 horas da manhã, mais ou menos. E aí eu vi uma caixinha no canteiro, uma caixinha pequenininha, e fiquei pensando, o que será essa caixinha? Quando eu olhei para o outro lado, na calçada, atrás de um poste, tem uns postes grandes ali, né, na perimetral, tinha um azulzinho bem paradinho, escondidinho, com uma pistolinha na mão. E aí, exatamente, 3 horas da manhã, só tinha eu na perimetral e, por acaso, que eu estava mexendo no rádio do carro, estava bem devagar, eu deveria estar andando talvez a 30 ou 40 por hora. E aí eu vi uma caixinha pequenininha e aí deu tempo de olhar o que estava acontecendo ali, que tinha aquela caixinha, e vi o agente atrás de um poste com uma pistolinha na mão, multando as pessoas que passavam a mais de 60 depois das 3 horas da manhã, ali pela perimetral. Então, assim, algumas circunstâncias da nossa cidade, elas devem também ser avaliadas. Já disse nesse programa, inclusive recebi críticas aqui pelo WhatsApp, que tinha uma ideia de colocar nos semáforos da cidade, quem passasse no vermelho, mesmo que fosse de madrugada, depois da meia-noite, receberia multa. Eu ando sozinha, eu não tenho motorista, eu ando nessa cidade para cima e para baixo sozinha, sempre. E eu não paro no sinal depois da meia-noite. Não paro, porque eu tenho que preservar... E o João em casa. E o João em casa. Mas Eu tenho que preservar pela minha vida. Então, se eu não me cuidar, quem que vai me cuidar vai morrer. numa cidade como essa? Então, assim, eu não paro no sinal depois da meia-noite. E eu disse isso várias vezes, ainda na época do Capelari. Se os semáforos de Porto Alegre começarem a multar quem passa no vermelho depois da meia-noite, vão ver meu nome lá em muitas multas, porque eu não vou arriscar a minha vida. Porque a gente sabe que é isso que acontece. Tu vai parar num sinal, num cruzamento da Ipiranga ou com qualquer não rua. fica só piscando? Meia-noite, Sim. só tu parado no sinal é um convite para dizer, vem, me assalta. A gestão do não trânsito, paro. Não, mas é que a gestão do trânsito é feita pelo município. Eu posso assegurar que a orientação da direção da IPTC não é essa ficar escondido atrás da árvore e tal. Pelo contrário, é estar visível para ver e ser visto pela comunidade. Repito, uma das atividades do agente de trânsito é autuar. Essa questão da gestão do trânsito... E pode também parar, se nós virmos um agente de trânsito escondido atrás de uma árvore, de um poste, pode parar o carro e dizer, o senhor está errado. Não é essa a orientação, da direção da IPTC. E, evidentemente, ele precisa ser visto. E lembro muito bem, até eu acho que neste programa aqui, quando veio o presidente da IPTC, essa pergunta foi feita pelo Paulo e ele disse da questão da visibilidade. Claro. O próprio Fábio também, o doutor Fábio, que é o diretor técnico da IPTC e tal. Agora, o agente de trânsito precisa auxiliar a população. Eu estava indo para a Barra do Ribeiro sábado, no casamento, e eu estava indo daqui para a Barra. Do outro lado,
tinha um policial, acho que ele era vegetariano, ele estava no meio dos vegetais ali com a pistola. Escondido com a pistola. Isso eu vi. Isso eu consegui ver. Sábado, de tarde, que é o horário, não. Eram as 5h30 para 6 horas. E estavam ali. Vegetariano. E a fiscalização de trânsito, agora, só, deputado, é o seguinte, ó, os maiores índices de acidentalidade e sinistralidade acontecem nos finais de semana, sábado e domingo à noite. Então, por isso que a fiscalização, balada segura, viagem não era segura. balada segura. Aí é que eu me refiro. Eu sou favorável à EPTC e eu quero deixar isso bem claro. Tem gente que quer acabar com a EPTC, eu não quero acabar com a EPTC, eu acho que a EPTC qualificar a fiscalização. Agora, eu sou favorável diferente. às multas, sou favorável ao rigor no trânsito. Mas, Paulo Sérgio, o que eu quero dizer é que é muito diferente ter uma balada segura do que ter alguém escondido atrás de um poste multando. Então, assim, ó, fica na beirada da calçada, não tem que andar mais do que 60, concordo. Eu concordo que não tem que andar mais do que 60. Insistentemente, o meu Twitter é um canal de reclamação para a EPTC. E eu mando foto. Eu paro numa rua, vejo os carros todos estacionados todos os dias. Todos os dias. Na maioria dos casos de multa não há como provar que não cometeu infração. Ou seja, acusa de ter cometido um crime e o acusado tem o ônus da prova. Multa é o melhor e mais fácil método de arrecadar a carga Paulo, eu queria chegar a uma conclusão. Acho que nós estamos assim, muito circulando. Na hora de descer do trem, se toma o trem de novo, como dizia o Marcelo, meu amigo. Eu acho que nós temos que dizer uma coisa. Há um desafio de que o trânsito passe uma ideia que ele é um órgão que zela pela vida, que está colaborando com o bom andamento da cidade, que ele não é um órgão punitivo, e sim um órgão educador. Esta imagem, que ele chegue, que a população tenha este conceito. Só que tem que atuar assim, né, coronel? Então, deve haver nesta caminhada algum erro que não se conduziu a esta conclusão, a esse estado anímico coletivo de entender que todo esse serviço, que todo esse aparato é feito para o bem da vida, para o bem do cidadão. E esta concepção não está arraigada na mente e no coração das pessoas. Então, é um trabalho a ser realizado. Uma pergunta ao presidente do Detran. Eu assinei uma multa quando estava um motorista andando a 60 quilômetros com as rodas do lado direito no acostamento. Eu ultrapassei. Bem, o guarda me reteve, me multou e foram os R$900. Quem estava com as rodas no acostamento, andando 60 por hora, numa rodovia de 100, foi embora e não foi multado. Pode isso na lei de trânsito? A infração de trânsito, ela tem para a velocidade, o excesso de velocidade e para a velocidade mínima. A velocidade mínima não pode ser inferior a 50% a velocidade da sinalização do local. Então ele estava 100 por hora, a 60 ele estava bem. Se a 80 por hora... Era 100 a velocidade. 100, ele estava 60 e estava dentro da regra. A ultrapassagem ela deve ser feita naquela possibilidade, a linha não pode, tem que ser a linha pontilhada, não pode ser em aclives, declives. O cara está com metade do carro no acostamento e metade não. Ele tem que procurar o melhor momento para fazer a ultrapassagem e efetivamente estar no meio da pista andar de uma maneira equivocada. Eu só gostaria de dizer também que o trânsito ele é coletivo, ele é plural, ele precisa ter respeito, né? E ele é comportamental. Não se justifica, né? Por exemplo, nos dias de hoje, não usar o cinto de segurança, calçado inadequado, não usar o cinto de segurança do banco de trás, falar o celular, Luiz, ou exceder a velocidade. Tem que respeitar o outro. É difícil constatar o cinto de segurança no banco de trás. Mas assim, ou muitas vezes os objetos, Paulo, inclusive é sujeito à fiscalização e à autuação. Muitas vezes o pessoal pega uma mala, um pacote, vai no supermercado, no Zafari, e deixa o pacote do banco de trás. Força igual a massa vezes a aceleração. Evidentemente que se você então, será jogado... Eu sou infrator, eu vou corrigir, eu não sabia isso. Mas bota o porta-mala para botar onde? Não bota no porta-mala, não no banco de trás. Mas lota o porta-mala, lotou e onde é que eu boto? Quando eu vou no Zafra, eu compro. No chão do veículo. Então, isso, coronel, isso é muito importante, né? Do respeito ao outro, ao mais vulnerável no trânsito. Respeito à sua pessoa. Isso é questão de comportamento. Nós precisamos todos ter esse trânsito harmonizado,
o respeito com as demais pessoas e cumprir a lei. A lei é o social resolver. Então vamos ao ponto final com Gimo e FCDL. Com que comércio? Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Eu vou insistir, até para causar um pouco de polêmica, a respeito da diminuição dos assaltos. Primeira medida, se quiserem imitar a Colômbia, onde havia uma criminalidade brutal. Se não pensarem nisso a respeito de carona em moto, que a maior Mas não é causa com dos ele assaltos... isso. Não. Eu estou colocando aqui uma questão para ser discutida. Claro. Não sou dono da verdade, apenas uma questão. Que a grande maioria dos assaltos em Porto Alegre dependem do caroneiro da moto. Se remove o caroneiro da moto, o índice de assaltos vai cair drasticamente. Depois se toma outra medida, seja o que for. Podem ter certeza no que eu estou dizendo, porque no mundo inteiro é assim, onde há assalto, obviamente. Não estou falando dos Estados Unidos, Europa, etc., todo de países civilizados. Pão de mel da Zezé para adoçar a tua vida, que anda muito azeda. Tu anda muito azedo ultimamente. Pão de mel da Zezé. De Pelotas. Deputado. Não falar de... Aliás, o caso também é de Pelotas, né? É de Pelotas também, claro. Aqui tem muita gente de Pelotas, tem, por exemplo. Graças a Deus. E o espumoso de onde? De Espumoso. Ah, é? Eu pensei que era por outra coisa que era de Espumoso. Ah, bom, então tá. Eu tenho um amigo que é espumoso, que é de Espumoso. Então tá. Então, seu ponto final, deputado Daniel Ortiz. Bom, eu acho que, seguindo a linha do que o nosso querido amigo Dr. Luiz coloca aqui sobre os assaltos, o que a gente tem que ter é acabar com a impunidade. Então, se o assaltante, independente se ele estava na carona da moto, se ele estava a pé, se ele estava de bicicleta, se ele estava dentro de um outro carro, ele não sair antes do que o policial que o prendeu da delegacia, aí as coisas já vão mudar. Acho que as pessoas têm que ter... Hoje não se tem receio de cometer um crime, porque o que acontece? Absolutamente nada. Então, eu acho que a questão da impunidade é o que vai determinar. E, é claro, polícia ostensiva na rua, que vai evitar que aquelas pessoas que acham que a cidade está abandonada e podem, né, os criminosos ocupar os espaços públicos e fazer o que bem entendem, acho que isso é o que muda, né? E com certeza, cada vez mais abandonada a cidade, mais espaço para esse tipo de gente, não para as pessoas que querem usufruir da cidade e aproveitar uma cidade tão linda como a nossa, que é Porto Alegre, que infelizmente está deixando muito a desejar. Seu Zezé. Muito obrigada. Um pãozinho de mel. Adoçar a vida. Diz pro João que eu mandei para ele. Quero dizer que estive lá em Pelotas semana passada, quinta-feira, fui participar de uma audiência pública lá. Pelotas tá muito bonita, né? É uma cidade muito bonita. Muito importante na segurança, inclusive na segurança do trânsito. Elogiável a atuação da prefeita. Exatamente, tem uma prefeita lá, Paula, né? uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Paula era nossa parceira aí de PPS, agora está no PSDB, mas... E continua fazendo um excelente trabalho. Continua. Luiz Coronel. Bom, o que eu vou dizer? Que as nossas estradas provam como é difícil o caminho para o primeiro mundo. Primeira coisa que eu constato, né? E que há uma visão macro, uma visão cotidiana. A visão macro parece que culpa demais o indivíduo, o cidadão, como alguém que não respeita as leis e há um peso do julgamento sobre ele, mas também há uma culpa macro que o senhor aceitou muito claramente. Quer dizer, não tem estradas, não tem caminhos, não tem vias aéreas. Se multiplicou o número de automóveis e não se acrescentou a modernidade dos caminhos. Nós temos caminhos pequenos, perigosos, o que também propicia um grande número de acidentes. Entrega o pão de mel aqui, sem o saco para ele, para o presidente. Por favor, o senhor vai entregar. Só para adoçar? Pãozinho de mel. Parabéns. Hein? Aproveite o mel. Aproveite o mel. Olha aí que beleza. A gente não tem outra alternativa senão ir por estradas. Então, eu acho que... E aí, hoje eu estava fazendo algumas visitas em Esteio e alguém me disse, Anny, por que não tem um trem? Por que não tem alguma forma de... Você vai perguntar a incompetência brasileira? Não, mas é verdade, porque a única forma de chegar a qualquer lugar
Aí os caras inventam governança, inventam isso, inventam aquilo, não adianta nada, incompetência, ano após ano, Imagina ano se a após gente ano, há muitos anos. tivesse um trem daqui a Pelotas, passando por Rio Grande. Nós poderíamos ter trem daqui a Santiago do Chile e até o Nordeste brasileiro. Até a praia, poder pegar um livro Paulo Sérgio, a única maneira de termos um golpe militar é o Lula se candidatar e ganhar as eleições para presidente. Oh, meu Deus. Quevedo de Gravataí. Dá licença, Paulo. Dá licença, Paulo. Tu passa também fazendo uma defesa do governo militar. Eu? Mas eu, telespectador? Não, tu faz. Pô, coronel é tu, não sou eu, tio. Eu quero dizer uma coisa, Paulo. Eu gostaria, todas as pessoas que fazem essa defesa da intervenção militar, que visse os números do fim do General governo Mourão militar. é teu primo, rapaz? Que visse o fim a estatística do governo militar. A inflação a quase 1000%. O quê? É. Tu enlouqueceu. Não. Essa é loucura, tu Tu quer que eu estraga? Não. Essa é loucura. Essa é do Sarney, Não. quando terminou. Faz uma revisão histórica disso. Tu enlouqueceu. Agora não, Luiz. Posso te mostrar? Agora tu enlouqueceu. Eu estou trazendo dados do livro que se chama História da Riqueza do Brasil. Depende de quem escreveu. Não tem. A história da riqueza do Depende de Brasil. Quem conta a história, Mas, coronel. Nada, pelo amor de Deus. Não tem nenhum- Vou trazer no próximo programa. Presidente. Vamos botar os números do roubo na época do governo PT também. Aí. Não, isso aí não, menos de 1000% tá louco. Não estavam Tu bons os estados enlouqueceu, econômicos. tu enlouqueceu, isso é no teu governo do Jango. No teu governo do Jango era assim. E no governo do Sarney, que terminou aí, bom, nem vou dizer que era o ministro Posso da trazer Fazenda. os dados exatos da Traz os dados inflação? que tu quiser, É um eu vou trazer os comprometimento meus. meu. Eu vou trazer os meus. Tá. Eu vou trazer os dados meus. da inflação. Eu não sei onde é que tu vai arrumar isso. Militar. Mas nem 64. diz isso. Mas nem 64, diz, tá, nem diz isso, Luiz. Eu acho que eu vou mandar amanhã para ti por e-mail. Ele pegou a mania de me irritar no Não, programa. Paulo. Amanhã eu mandar por e-mail. Presidente Hildo Mário. Primeiro, Paulo, é uma... Vamos dar o teu nome correto aqui. Hildo Mário Chinvelski. Chinvelski, o Z não pronuncia, então. Chinvelski, tá. Presidente do Detran. Primeiro, agradecer muito o convite, né? E partilhar dessa mesa tão qualificada, né? O poeta Luiz Coronel, a deputada Ana Ortiz, o doutor Luiz. E dizer que o Detran, ele trabalha muito forte nesta questão da mudança comportamental. As vias públicas é um espaço coletivo e ele precisa ser respeitado por todos. Todos precisam respeitar este espaço. Não existe indústria de multas, né? Existe uma indústria de infrações. E o agente público que está lá está para fiscalizar sob pena de prevaricar. E o Detran, nós conseguimos, desde 2015, reduzir os índices de acidentalidade e sinistralidade. Isso é muito relevante. Precisamos fazer muito mais. Precisamos comunicar melhor. Agora também os municípios, né, precisam verificar também quem é o seu gestor de trânsito, qualificar a questão da educação, a questão da sinalização da pista, enfim, qualificar o trânsito. Isso para nós é muito importante. E o Detran vai continuar nessa leva, nessa linha, trabalhando, educando, formando, para reduzir a acidentalidade. E no dia 11 de dezembro, o Detran Gaúcho e todo o sistema estadual de trânsito, mais do Mercosul, nós estaremos em Uruguaiana, juntamente lançando uma nova campanha, dia 11 de dezembro, Olha. né, para sensibilizar aí sim, Paulo, os hermanos, que venham os hermanos para usufruir das nossas praias, também, né? venham para cá, mas que cumpram a legislação de trânsito, né? De dinheiro aqui no Brasil que nós estamos Está aqui o seu Zezé. Muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui. Encerramento da Califórnia, lá em Uruguaiana, né? Que Uruguaiana, maravilha. 11 de dezembro, né? Naquela semana, 7, 8... até... Olha aqui, já começam as opiniões. O coronel enlouqueceu. Sim. Socorro. Eu vou mandar amanhã para ti Começou, os dados. manda. faz Amanhã o que eu vou te mandar quiser. os dados. Não tem, olha aqui. Aniversariantes do sábado. Carlos Aires Brito, grande ex-ministro supremo. Maravilhoso. O Mick Breyer de aniversário. Margarete Jobim de aniversário. Jefferson Friternal, nosso parceiro da Sun Motors. A Carmen Cabeda. Lá de Pelotas, o aniversariante, o Rubenzinho. O Rubem Pinho Silveira, nosso Rubem Silveira, nosso querido amigo. O Ricardo Vidarte, nosso colega. O Paiocelli, também de aniversário. Teu colega médico. Né? Domingo estava o desembargador Leomar Brúxula, desembargadora federal Maria Lúcia Luzeiria, a Zilá Breitenbach, tu não ligou para ela. Não, eu mandei recado para ela, inclusive. Tá bom. Mandei um recadinho Miguel pra Bandeira ela no Pereira, advogado que tu conhece muito bem, Luiz Pereira Lima. Beto Meche, amigo dos índios. Ana Paula Teitelbaum,
A Bia Johan Petter também, no domingo. O Fernando Bastos foi presidente da Leopoldina Juvenil. O Carlos Eurico Cairoli, de aniversário, também teu colega, né? O Gabriel Scalco. E hoje o Sérgio Stasinski, né? Nosso glorioso, foi deputado também. Desembargador Mário José Gomes Pereira, o desembargador Sejalmo Sebastião de Paula Neri, que está gozando da sua aposentadoria, agora desembargador de pijama, desembargadora Laís Rogéria Alves Borba e o Davi Raskin, meu querido amigo, e tantos outros aniversariantes aqui. Parabéns a todos. Obrigado, coronel, obrigado, meu caro Hildo, obrigado a nossa. Eu que agradeço, Sérgio. E volto sempre, né? Com certeza. Obrigado, e eu quero voltar quando o Hildo estiver aqui. Porque eu vou Vem aí o Jornal da Pampa, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.